Certa vez, Jesus conversou com pessoas que conheciam muito das Escrituras. Sabiam que estava registrado lá de cor e salteado. Olha só o que Jesus diz para essas pessoas que conheciam bem as Escrituras. João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Examinar as Escrituras é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa boa. Mas como é que a gente pode entender que tem um problema envolvido aqui no que nós estamos lendo, pelo menos na forma? Pode deixar o texto mais um pouquinho, Charlene. Como é que a gente pode achar achar algo aqui na expressão de Jesus de que há um problema? Dá uma olhada nesse texto. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. É um problema estudar as Escrituras, já vimos que não. Mas onde é que temos aqui um indício de que há sim um problema envolvido no processo? Que palavra nos mostra que há uma ressalva de Jesus? Qual palavra? Contudo. Contudo. Esse contudo também poderia ser traduzido por mas. E sempre que tem um mas, tem um problema. Eu lembro de uma especialização bíblica que eu fiz em São Paulo durante 4 anos, e nós tínhamos professores norte-americanos. Um deles era o Tim. E o americano, né, ele sabe de tudo, né, enfim, aquela coisa toda. Então a gente apresentava os nossos trabalhos e normalmente o Tim dizia: very good, but... Muito bom, mas... Esse mas aí nos quebrava, né? Muito bom, mas... Contudo, falta alguma coisa. Tem algum erro aí, tem algum problema aí. E baseados nesse contudo, baseados nesse mas de Jesus, nós vamos ver pontos importantes para que a gente consiga olhar a Bíblia, a Escritura Sagrada, e consiga fazer uma interpretação adequada, uma interpretação saudável, alinhada com o coração de Deus, com a inspiração do Espírito Santo para que aquilo ficasse registrado para nós. Porque não basta estar escrito, precisa ser compreendido, e para ser compreendido precisa ser interpretado, e essa interpretação precisa ter um coração e uma mente dispostos. Vi na internet que alguém, defendendo a teologia da prosperidade, diz que Jesus tinha uma casa na praia. Porque ele morava em Cafarnaum, na beira da... né? Jesus tinha uma casa na praia, então... Ignora que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, né? Então, o foco não era ter uma casa na praia, mas é onde é possível eu dormir hoje. Bom, se eu vou ficar muito tempo aqui, é nesse lugar que eu vou ficar, é nesse lugar que eu vou me estabelecer. Mas isso é uma demonstração de que as interpretações podem chegar a ser esdrúxulas se nós não observarmos algumas coisas, mesmo sendo pessoas que examinam as Escrituras como essas pessoas faziam. Ainda assim, Jesus vai dizer, mas... Então, primeiro, e eu fiz questão de trazer essa palavra hoje, porque nós estamos a cada domingo refletindo sobre um capítulo de João, chegamos no capítulo 5, e se nós estamos nos propondo a estudar mais a Bíblia, agora já estamos lendo o livro de Atos, um capítulo por dia, nós temos que ter zelo no nosso olhar. Então, por isso, estude as Escrituras, mas, lembre-se que o conhecimento por si só não produz vida.
Não é porque você está lendo a Bíblia que você está fazendo isso certo. Isso é para desestimular você? Não, porque o problema que Jesus está confrontando aqui não é o fato deles examinarem as Escrituras. Nós vamos ver o problema. Quando Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, a ideia aqui é uma ideia de pesquisa, de inquirição, de uma averiguação profunda, de saber os mínimos detalhes. Vários grupos de líderes religiosos judeus dedicavam muitas horas por dia para estudar as Escrituras. E mesmo assim, eles vão ouvir um mas, porque a quantidade não significa a qualidade. Eu leio a Bíblia toda uma vez por ano. Eu acho que eu faço isso há mais de 10 anos. E às vezes eu me atraso um pouco. E faço aquela leitura corrida, mas o meu coração não aceita. Porque não é quantidade, não é examinar as Escrituras por si só, não é fazer a leitura e sair compreendendo simplesmente assim, tá de en passant, sem considerar o coração de Deus, sem considerar a vida que está revelada ali. Esse mas de Jesus é porque eles olhavam, mas não enxergavam a verdade que está ali revelada. Quantas pessoas têm na sua estante uma Bíblia empoeirada aberta no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Ou no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e passam anos, décadas da sua vida vendo aquele texto, mas aquilo de maneira nenhuma entra no seu coração. Olhar e não enxergar. A rotina de manejar as Escrituras dava para esses líderes religiosos a impressão de que eles sabiam tudo, e eles faziam questão de quererem ser reconhecidos por saberem de tudo pelas outras pessoas. E esse conhecimento do que está escrito tem tornado muitas pessoas orgulhosas, endurecidas e indiferentes. Conheço casos de pessoas que foram para o seminário e lá perderam a sua fé. Perderam a sua fé. Se tornaram ateus no seminário. Examinaram. Não colheram vida no seu exame. Eu tenho percebido também que as pessoas que mais se apresentam como conhecedoras de teologia ou de eteologia, porque estão sempre no YouTube, nos blogs, nos podcasts, são as que menos produzem frutos no reino de Deus, sabia? Sabem teorizar o amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, sabem teorizar o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo, o pós-tribulacionismo, mas não falam de Jesus para uma pessoa. Sabem os 5 pontos do calvinismo, mas nunca falaram de Jesus para 5 pessoas. Até produzem conhecimento na internet, conteúdo, mas não produzem fruto de salvação. Quando dão estudo bíblico, levam para pessoas para dogmas. Eu fui a um evento onde nós ganhamos um livro, e o livro era sobre discipulado. Opa, me interessa? E eu comecei a ler. Eu não consegui chegar na 3ª página, eu acho, porque eu me deparei com a seguinte frase: os cristãos querem só ensinar a Bíblia, quando deveríamos estar comprometidos em ensinar os pontos da reforma protestante. Larguei o livro. Larguei o livro porque eu não vou discipular alguém para dogmas. Eu não vou discipular alguém para coisa que surgiu há 500 anos atrás. Vou discipular alguém para um relacionamento com o Mestre, cuja vontade está revelada há 2000 anos atrás nas Escrituras Sagradas.
Segundo, estude as Escrituras. Estude. Mas, cuidado com o parâmetro de interpretação. Veja o pressuposto dos líderes religiosos no exame das Escrituras. Porque julgam ter nelas a vida eterna. Então, por que eles estudavam as Escrituras? Porque na cabeça deles, tinha nas Escrituras vida eterna. A palavra julgam traz como alternativa de tradução pensam, supõem. E o que Jesus está dizendo para eles então é: vocês examinam as Escrituras porque vocês supõem na cabecinha de vocês que nelas tem vida eterna. Era o pressuposto. E os pressupostos, eles podem nos ajudar ou nos atrapalhar. Por exemplo, se você olha para uma pessoa e você pressupõe que essa pessoa é uma boa pessoa, que ela é honesta, que ela, enfim, você fica mais aberto. Se você pressupõe que essa pessoa não é honesta, que ela é perigosa, você tenta se afastar. Isso não é ruim necessariamente, a menos quando se torna julgamento e quando nós erramos ainda por cima a nossa observação. Eu vendi um teclado, um pouco antes do Felipe chegar, nós compramos um teclado bem grande, 7/8. E quando o Felipe veio, bom, não dá mais agora, né? Para ter um teclado tão grande. Daí eu fui comprar um bem pequenininho agora que temos lá em casa. O cara que quis comprar de mim pelo Facebook, eu pressupus que ele era um cara legal. E eu deixei ele pagar 1/3 do teclado e disse: pode levar. Não, meu filho Mateus ainda levou para ele lá perto da cidade dele. Pressupus e deu tudo certo. Pressupus que era um cara legal, cara que tocava na igreja, queria tocar na igreja, enfim. Fiz uma videochamada com ele. Poderia estar errado no meu pressuposto e perder 2/3 de um teclado. Poderia. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos alguns pressupostos que nos ajudam. Por exemplo, o pressuposto de que Deus é bom. Então, mesmo quando eu vejo uma coisa aqui que, isso aqui é difícil de entender como é que Deus fez um negócio desse, mas Deus é bom. Então, eu que não estou entendendo isso direito, ou Deus em sua bondade fez o que seria melhor ter feito, mesmo que para mim pareça que não é bondade. Então, esse pressuposto me ajuda a continuar firme em Deus e a continuar estudando as Escrituras. Mas tem pressupostos que são muito perigosos. Um pressuposto é o parâmetro do eu. E esse é muito comum. O parâmetro do eu, ele é desastroso porque a pessoa lê a Bíblia como se a Bíblia fosse ela. Fosse sobre ela. Por exemplo, se tem uma terra prometida, é ela que vai entrar na terra prometida. Ela é a pessoa que sofre injustiça, mas que depois vai prevalecer quando está lendo um salmo. É ela a pessoa que vai ganhar o dobro do que perdeu, como Jó. É ela que vai vencer gigantes, como Davi. Isso é um erro muito comum. Pegar as histórias da Bíblia e trazer para o meu contexto, para a minha vida. Então a gente lê a Bíblia de uma forma centrada em nós. E aí a gente acaba cometendo absurdos, né? Quando, por exemplo, a gente está no Salmo: Senhor, livra-me dos meus inimigos, dos ímpios que me atacam. Os ímpios ali, querido, sabe quem são? Somos nós. O justo é Jesus. Nós somos os ímpios do Salmo, nós não somos os justos do Salmo. Porque não há um justo sequer, não é o que diz a própria palavra, mas é assim que nós lemos, né?
Nós não consideramos a nossa iniquidade, a nossa maldade, a nossa iniquidade. Então nós acabamos, em vez de olhar um determinado salmo que deveria nos fazer pensar, refletir, avaliar a nossa jornada, nós simplesmente olhamos como o mundo é mau, como são injustos comigo e como eu sou bom e não deveria estar sofrendo tanto. Esse é o parâmetro do eu ao olhar as Escrituras. Mas existem vários parâmetros hermenêuticos, né, de interpretação das Escrituras corrente dentro das igrejas, como, por exemplo, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade pressupõe que Deus quer que você seja abençoado e que essas bênçãos precisam ser materiais como sinais da aprovação de Deus sobre a sua vida. E que para você ser abençoado tem um outro pressuposto, que é o pressuposto do sacrifício. Não é porque se só dissesse assim, não, Deus quer a sua prosperidade, amém? Deus é galardoador, Deus é abençoador, Deus, não é? Mas envolve um negócio, o pressuposto é você tem que sacrificar para poder receber. Então, tudo que eu olho na Bíblia é procurando como eu vou ter mais. Outro pressuposto, outra chave hermenêutica é a teologia da libertação, que surge na América Latina dizendo que Deus gosta só do pobre e que a tarefa da igreja é libertar o pobre da pobreza. Não é libertar o pobre do inferno, é libertar o pobre da pobreza, porque a pobreza seria o inferno. Outra chave hermenêutica, o calvinismo, o arminianismo, a teologia da batalha espiritual e tantos outros que fazem as pessoas enxergar as Escrituras apenas a partir daquele prisma. É como um óculos que tem uma lente de uma cor. Você já usou um óculos, por exemplo, de cor amarela? Quem já usou um óculos de cor amarela? Tudo fica amarelado, né? Se você já usou um óculos com lente azul, tudo fica azulado. Você uniformiza a visão. Fica tudo com tons a partir daquela lente. O branco não é branco como se apresenta, mas é um branco amarelado como eu estou vendo. Quando nós temos esses pressupostos hermenêuticos, nós olhamos a Escritura com essa lente que faz com que tudo tenha aquela cor. Para um calvinista, todos os textos que ele olha, é Deus dizendo, tu vai para o céu, tu vai para o inferno. E aí, quando tem um texto que não fala bem isso, ou mostra, no mínimo, outra possibilidade, está amarelada. Então, quer dizer, não é bem assim. O arminianista, que defende que a salvação pode ser perdida, ele olha, salta para ele aqueles olhos de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Se tu não for fiel, tu vai perder a coroa da vida. E outros textos em que Jesus está dizendo que ninguém tira da mão dele uma alma, está amarelada. Então não é bem assim. Esses líderes religiosos tinham suas lentes para as Escrituras. E por isso que Jesus diz para eles, vocês examinam as Escrituras, mas o óculos que vocês usam para olhar para as Escrituras não permitem que vocês entendam sobre o que ela está falando. E mesmo quando você chega em textos que mostram sobre o que elas estão falando, o olhar de vocês está contaminado. O olhar de vocês está contaminado. São óculos que escolhemos, que formam a nossa cosmovisão, que acaba se tornando maior do que está nas Escrituras. O que você pensa sobre a Bíblia influencia como você ouve a Bíblia. Que óculos você usa quando você abre as Escrituras Sagradas? O meio pelo qual você aprende sobre a Bíblia determina o seu olhar para a Bíblia. Quantas pessoas estão aqui no nosso meio que vieram de meios
que não só usavam determinadas cores de lentes, como impunham aquelas cores de lentes. E quando as pessoas, então, ganham a lente transparente da graça de Cristo, então tudo tem cores. Então não é aquele preto no branco. Então não é aquela escala de cinza que, se não for assim, coisas aparentemente inofensivas, ou coisas que parecem edificantes, também trazem perigos terríveis, porque têm o poder de construir uma cosmovisão bíblica totalmente equivocada. Talvez eu vá chatear algumas pessoas aqui, mas eu vou ter que dizer algumas coisas. As novelas da Record não representam a Bíblia, não ensinam a Bíblia. A série The Chosen não representa a Bíblia, não ensina a Bíblia. Porque tem coisas importantes da Bíblia que não estão ali, mas tem coisas ali que não estão na Bíblia. E tem coisas que estão de um jeito na Bíblia e estão de um outro jeito aqui. Eu já vi crente falando sobre coisas que aprenderam sobre a Bíblia, de coisas da novela da Record, que não estão na Bíblia. Vídeos do YouTube, normalmente lacradores, podcasts, livros, e toda forma de adquirir conteúdos que dá coceirinha nos ouvidos, ou seja, ai, como eu queria ouvir isso mesmo. Estas coisas, ou em meio a essas coisas, pode haver algo bom? Eu realmente acredito que sim. Hoje o pastor Josiel, repartindo com a equipe de serviço, estava falando sobre algumas coisas que lhe chamou a atenção em The Chosen. E eu, quando eu vi alguns episódios da primeira temporada, realmente gostei muito de algumas das coisas, principalmente quando eles precisavam buscar um financiamento para manter a fidelidade bíblica. Hoje ele se tornou cult, né? Hoje você encontra nas principais plataformas de stream que pagam conteúdo, então tem muita coisa ali que é como a Bíblia disse. Mas qual é a única maneira de saber isso? Se você conhecer a Bíblia antes, percebe? Então eu consigo sentar e assistir The Chosen porque eu conheço a palavra. Então eu sei, foi assim, não foi assim. Isso aqui é um perigo. Quem não conhece a palavra aqui vai ter um problema com esse ensinamento. Ah, mas tem pessoas que não conseguem entender a Bíblia, que é muito complicado, então pelo menos elas podem ter uma ideia vendo isso. Mas será que Deus realmente quer que as pessoas tenham alguma ideia sobre Ele, sobre a Sua palavra? Através de meios que podem mostrar justamente aquilo que Ele não é e que deixam de mostrar aquilo que realmente Ele é? Paulo disse: se alguém pregar algum outro evangelho, seja anátema. Então nós temos que ter muito cuidado com os filtros. Eu estou dizendo para você não assistir? Não estou. Queria dizer? Queria. Mas nós somos uma igreja que não é diretiva. Então eu lanço aqui, você vai pensar, você vai orar a esse respeito. Uma coisa é você conhecer a palavra de Deus e aí então você analisar o vídeo que você viu, o podcast que você viu, ouviu, as novelas, as séries, os filmes. Outra coisa é olhar para a palavra de Deus baseado no The Chosen. Porque as pessoas passaram a ler sobre Jesus no Evangelho pensando naquele ator do The Chosen. Ele não consegue representar o único que é homem e Deus ao mesmo tempo. Não consegue. Não consegue. Às vezes, meus irmãos, eu prefiro que a pessoa veja alguma coisa que ela sabe, nossa, que horror, isso aí é do imundo, isso é do inferno, do que veja alguma coisa que ela abra totalmente as defesas porque ela pensa, isso é sobre Jesus. Percebe?
Então é uma palavra de alerta, porque essas pessoas aqui, meus irmãos, principalmente os fariseus, eles eram zelosos, eles não eram pessoas do mal, eles eram zelosos, eles quiseram a morte de Jesus porque eles não aceitavam a ideia de que Deus não fosse um só. O que eles não entenderam é que Deus é um só, em Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles mataram Jesus pelo zelo, com o monoteísmo em Jeová, em Deus. O pressuposto deles não cabia trindade. O Deus eterno, a forma como eles viam o Deus eterno pressupôs que então as escrituras sagradas contêm vida eterna. Veja, isso não é uma coisa que parece certa. Quantas coisas nos parecem certas, porque eu imagino que algumas pessoas possam estar tristes comigo, dizendo assim, pastor, por que tu não critica as novelas da Globo? Porque você sabe que aquilo lá é baixaria, eu não preciso criticar, você sabe, né? Eu preciso alertar os perigos. Davi disse para o profeta, estou muito chateado, porque eu moro num palácio e a arca de Deus está lá tomando sereno. Quero construir um grande templo para o meu Deus, para a arca repousar. O que o profeta disse para Davi? O Senhor é contigo. Porque não parece uma coisa boa de se querer? Pô, olha a minha casa. Olha a arca da aliança. Está lá na chuva, no sol, no tempo. Será que o profeta foi direto? Deus é contigo. E aí o profeta vai voltando para sua casa e Deus diz, ei, volta lá. Eu não falei isso. Sabe o que tu vai dizer para Davi? Tu quer construir uma casa para mim? Eu é que construo casa para ti. Mas não parecia certo. Imagina, o rei quer construir um templo para a Arca da Aliança. Não parece certo, meu irmão? Me diga se não parece certo. Parece. Eu, se fosse o profeta, eu também ia dizer, o Senhor é contigo. Mas não é porque parece. Agora só quem tem 40 mais vai saber o que eu estou dizendo. Denorex. Ó, os 40 mais deram uma risadinha aí, né? Qual era o lema do Denorex? Parece, mas não é, porque tinha um ator que parecia o Magnum. Lembra do Magnum? Parece, mas não é. Então a gente olha as novelas da Record, a gente olha o The Chosen, a gente vê os vídeos no YouTube, a gente escuta o podcast, parece. Porque são pessoas que, em tese, estão estudando muito. Mas, então cuidado com as coisas que fazem você pensar que ou supor que. Os judeus passaram a ter como parâmetro de interpretação os rabinos e mestres da lei. E as coisas foram ficando cada vez mais perigosas. Porque, por exemplo, está dito que no sábado não pode fazer trabalhos, certo? Em vez de eles entenderem a vida revelada ali, como isso está apontando para o verdadeiro descanso, o que eles faziam? Não podemos trabalhar sábado. Tá, mas e se meu animal cair ali? Não pode. Tá, mas eu vou ter um prejuízo, então no máximo 10 passos. Isso está no Talmud. 10 passos. 1, 2, 3, 4, 10. E se o meu animal tiver um pouco mais para lá, chama o teu vizinho. 10 passos teus, 10 passos dele, vocês podem 20. E se o meu animal tiver um pouco mais para lá, chama o outro vizinho. Porque daí vocês podem 30. Com uma aldeia inteira você pode desrespeitar o sábado. Compreende? Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas vida eterna, mas o critério de vocês de interpretação é totalmente inadequado. E eram os rabinos, eram os líderes religiosos que Jesus tanto confrontou. Então, terceiro e último, estude as escrituras, mas saiba que elas apontam para Jesus. E a ênfase aqui não é só o que vem depois do mas, é o que vem antes também. Porque daqui a pouco alguém pensa assim, tá, mas é complexo, então é melhor nem entrar nesse negócio. Estude as escrituras.
O Espírito Santo traz luz para você se você estiver aberto, se você estiver aberta para entender. Mas se você chegar com seus pressupostos, vai ser um problema. Então, a coisa mais importante aqui é entender, elas são sobre Jesus. Elas não são sobre você. Elas não são sobre a teoria da prosperidade, da teologia da libertação, sobre o calvinismo, sobre o arminianismo, sobre o pelagianismo. Elas não estão ali para ensinar quando Cristo vai voltar, porque perguntado, Jesus disse, nem o Filho sabe, nem os anjos no céu, mas somente o Pai. Olha, perguntar para Jesus quando tu vai voltar, eu não sei, mas tem crente que sabe exatamente o tempo, porque calculou. Versículo 39, né? Jesus disse, e elas mesmas que testificam de mim. Então não se engane, a Bíblia não é sobre nós, a Bíblia é sobre Jesus. E diferente do que muitos falam, ou do que fomos ensinados, ela não é um manual de vida. Porque às vezes você pergunta, o que é a Bíblia para ti? É um manual para a minha vida. Não é. A Bíblia não foi escrita para a sua vida. Ela foi escrita sobre a vida de Jesus. Jesus é a vida que você precisa. A Bíblia tem um propósito claro, apontar, testificar de Jesus. Olha o que o Senhor mesmo fez, registrado lá em Lucas 24, 27. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vou deixar você ler esse texto de novo. Começando com Moisés. Qual foi o primeiro livro que Moisés escreveu? Gênesis. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e todos os profetas. Literalmente, Jesus explicou de Gênesis a Malaquias, relacionando cada parte das Escrituras a ele mesmo. Quando você lê o Novo Testamento, fica mais claro, né? Está ali Jesus, o que Jesus disse, o que Paulo disse, que Jesus disse. Agora, quando a gente lê o Antigo Testamento, você enxerga Jesus ali? Porque o que Jesus fez foi dizer para aqueles discípulos, aqui em Gênesis é sobre mim, aqui em Êxodo é sobre mim. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Malaquias, é sobre mim. Mas, se você fizer toda a leitura de Gênesis e alguém perguntar o que você aprendeu? Ah, como Deus criou os céus e a terra. Ah, como Deus chamou Abraão. Ah, como veio Isaac, Jacó, a história de... Eu nunca ouvi alguém responder o que você aprendeu em Gênesis aprendi sobre Jesus que... E o que Jesus está fazendo aqui com esses discípulos no caminho para Emaús é aqui em Gênesis sou eu. É sobre mim, é para mim. Gênesis não foi escrito para você saber como tudo foi criado, mas para que você olhasse para Jesus, a palavra que tudo criou, como vimos aqui em João capítulo 1. Êxodo não é para você saber como um povo foi libertado, mas para você conhecer Cristo, o Cordeiro da Páscoa, o preço da liberdade. Levítico apresenta Cristo, o nosso sacrifício pelo pecado. Números apresenta Cristo, aquele que foi levantado para curar, e ele mesmo disse que era. Deuteronômio apresenta Cristo, o verdadeiro profeta a ser ouvido e seguido, porque o mais importante de Deuteronômio é Moisés dizendo, vai se levantar alguém como eu, dá uma olhada, é ele. Josué apresenta Cristo, o comandante da nossa salvação. Juízes apresenta o nosso juiz libertador. Ruth apresenta Cristo, o nosso resgatador. Samuel, Reis e Crônica apresentam Cristo, o nosso rei ungido. Esdras e Neemias apresentam Cristo, o restaurador. Esther apresenta Cristo, o socorro de Deus. Jó apresenta Cristo, o Redentor.
Salmos apresentam Cristo, o motivo do louvor. Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos apresentam Cristo, a sabedoria, o propósito da vida, o desejado da nossa alma. Isaías apresenta Cristo, o Messias. Jeremias apresenta Cristo, o renovo da justiça. Ezequiel apresenta como o Filho do Homem. Daniel apresenta Cristo como a pedra que despedaça o poder dos reinos humanos. Oséias, Joel e Amós apresentam Cristo, o caminho, o julgador das nações, o julgador do povo. Em Obadias, Cristo é o dono do reino. Em Jonas, ele é aquele que fica 3 dias na sepultura e depois ressuscita. Em Miqueias, Cristo é o rei que virá humilde de Belém. Cristo é a fortaleza no dia da angústia em Naum. O Deus da salvação em Abacuque. O rei que está no meio do povo em Sofonias. Em Ageu, Cristo é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, Malaquias, ele é o renovo e é o sol da justiça. Ao ler a Bíblia, não pare no meio do caminho. Não olhe apenas para a história que está ali, porque você não será mais espiritual se você conhecer a história que está na Bíblia. Porque a espiritualidade vem de um relacionamento com aquele que nos concede o seu Espírito, Jesus. Então não para no meio do caminho, olha para onde as Escrituras apontam Jesus. O erro dos judeus foi olharem para o mapa, conhecerem tudo sobre o mapa, mas não irem para onde o mapa estava apontando. Vou fazer essa ilustração, eu vou ler de novo o texto, tá? O erro dessas pessoas é que elas tinham um mapa nas mãos, conheciam tudo sobre o mapa, mas não iam até onde o tesouro estava. Eles se achavam ricos porque tinham o mapa, mas eram pobres porque não tinham o tesouro sobre o qual o mapa falava. E agora eu vou ler o texto de novo na NVI. Vocês examinam cuidadosamente as Escrituras, porque vocês pensam que nelas tem a vida eterna. Contudo, é a meu respeito que as Escrituras falam, mas vocês não querem vir até mim para terem vida. Entendeu a analogia do mapa? Vocês sabem tudo do mapa, mas vocês não vão para onde ele aponta. Eu venho de igrejas batistas tradicionais, onde pode não ter Deus, mas tem que ter escola bíblica dominical. E nós aprendemos tudo sobre o mapa. Profetas maiores, profetas menores, que quando a gente é criança a gente pensa que uns são desse tamanho, outros são desse. Os apóstolos. Eu, para me batizar, eu passei por uma sabatina sobre o mapa. A gente tem que saber quais são os livros poéticos da Bíblia, quais são os proféticos, quais são os históricos. Tudo sobre o mapa. E aí, as pessoas olham, ele sabe tudo sobre o mapa, pode batizar ele. Já pensou? Existem seminários teológicos, faculdades, e eu não sou contra, tenho bacharelado, tenho mestrado em teologia, mas que estão cheios de pessoas que sabem tudo sobre o mapa, mas nunca viram o tesouro. O tesouro é Jesus. Igreja Batista da Comunhão. Se nós não chegamos em Jesus, nós paramos no meio do caminho. Se você está lendo João, se você está lendo Atos, mas isso não está aumentando em você o desejo de estar mais perto de Jesus, eu preciso falar para você, encorajando você. Levante seus olhos para o tesouro. O mapa ajuda você a chegar lá. Mas Jesus é a vida. Jesus é a chave para compreendermos a Bíblia. Se você está conhecendo mais Ele ao ler a palavra, ok, está no caminho certo. Eu já estou finalizando aqui, e eu precisaria, ou gostaria pelo menos, de poder fundamentar muito mais o que eu estou dizendo, mas para dar um exemplo, lá em Colossenses fala que observar os sábados, as festividades, as coisas da lei do Antigo Testamento eram apenas sombras.
O corpo, porém, é de Cristo. Está lá em Colossenses. As coisas do Antigo Testamento eram sombras, o corpo, porém, é de Cristo. O que isso significa? Que Cristo, antes de vir ao mundo, da glória de Deus, projetava a sua sombra. Essa sombra estava projetada lá na lei de Moisés. Por exemplo, quando você viu o sábado na lei de Moisés, aquilo era uma sombra do corpo de Cristo, que é o verdadeiro descanso. Quando você ouvia o cordeiro da Páscoa sendo sacrificado, era apenas uma sombra de Cristo, o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os cristãos erram muito porque eles pensam assim: posso fazer tatuagem ou não posso? Bom, a Bíblia é sobre mim, então eu vou ver se eu posso fazer tatuagem ou não, baseado na Bíblia. Daí vai lá, olha num texto que fala sobre marca no corpo, que é o mais perto que tem sobre tatuagem, e diz: não posso porque eu não posso fazer marca no corpo. O erro maior de todos é pensar que aquilo é sobre si e não sobre Jesus. O segundo erro é confundir corte com tatuagem. Porque lá está escrito o seguinte: não façam marcas no seu corpo por causa dos mortos. Porque os povos pagãos ao redor, eles tinham um costume de que quando morriam um antepassado, eles faziam cortes em si mesmos por estes antepassados. Porque quando eles olhavam a cicatriz, eles lembravam do que tinha morrido. E lembrando do que tinha morrido, eles faziam com que o que tinha morrido continuasse vivendo no além e vivendo bem. Pensou na heresia que tem aqui? Então eu faço marca no meu corpo, e Levítico está dizendo: não façam marcas no corpo por causa dos mortos. Bom, mas o que isso significa então com Cristo? Então, meu irmão, aqui vai a dica de ouro, minha irmã. Então eu estou lendo um texto, eu olho para como esse texto aponta para Jesus, e de Jesus eu trago para mim. Por que eu não posso ter marca pelos mortos no meu corpo? Porque só tem a marca de um morto que eu devo ter no meu corpo. Que morto é esse? Jesus. Morto e ressuscitado. Nós temos a marca de Cristo em nós. Corações circuncidados, como diz o apóstolo Paulo. Temos a marca de Cristo, selo do Espírito Santo, é por isso que a gente não faz marca no corpo pelos mortos. Entende? Então, cada texto das Escrituras, eu olho assim: como é que esse texto me leva para Jesus? Pá! Ah, então é por isso. Não muda totalmente o olhar das Escrituras? E é sobre isso. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são as Escrituras que testificam de mim. Mas vocês não vêm a mim para terem vida. Meus irmãos, eu vou compartilhar um desenho que eu fiz, e você vai ver porque eu sou pastor, não desenhista. Mas pode colocar aqui. Isso é um rio. Eu fiquei com medo de parecer uma veia do corpo. Isso é um rio. A Escritura, ela tem um rio central, que é Jesus. Sabe quando Ezequiel vê um rio fluindo do trono de Deus e diz que por onde quer que esse rio passa, tudo ganha vida? É Jesus. Então, a Escritura, ela tem esse rio central. Aí eu vou ler, por exemplo, Gênesis. O que eu preciso ter em mente? Que Gênesis está apontando, Gênesis é um afluente que está levando para o rio Jesus. Vai mudar ou não vai mudar o nosso olhar sobre Gênesis? Vai, né? Porque eu vou entrar nesse afluente sabendo que é para Jesus que ele leva. Não vou ir para o outro lado da correnteza, é para Jesus. Êxodo é sobre Jesus, Levítico, Deuteronômio, todos os livros da Bíblia, eles levam para Jesus. Só que tem um detalhe, alguns levam diretamente, como por exemplo, Miqueias dizendo que ele nasceria em Belém. Bom, nasceu em Belém. Nós temos são mais de 300 profecias no Antigo Testamento que dizem: é Jesus. Por exemplo, quando você lê o Salmo 30 aí, que fala: Deus meu, por que me desamparaste? Lembra? Eu tenho quase certeza que é Salmo 30 e alguma coisa. Então já diminuiu a certeza aí só por ser 30 e alguma coisa, né? Mas está lá no Salmo.
Deus meu, por que me desamparaste? Quando você olha Jesus na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele salmo lá é o rio fluindo, Jesus, certo? No entanto, tem outros que não têm uma ligação tão direta, porque eles se ligam a um outro rio, e às vezes, meu irmão, é assim um cursinho d'água que você está lendo ali, uma genealogia. E na maior parte das vezes a genealogia, né, como é que eu chego em Jesus aqui? Ela é um riachinho, mas que ela desaguou num curso d'água um pouco maior, que vai desaguar num rio um pouco maior, que vai chegar sobre o assunto das Escrituras, que é Jesus. Se você quiser tirar uma foto, tira, para você se lembrar, tá? E se eu morrer, o seu bisneto pode ficar muito rico se tiver essa imagem aí, transforma em NFT, né? E vai que eu fica famoso um dia, você tem essa imagem aí, ó. Para você nunca mais esquecer que as Escrituras são sobre Jesus. E agora eu vou dizer o texto de novo, pela última vez, e vou pedir para você olhar para essa imagem e ver se isso faz ou não sentido. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, mas é a meu respeito que as Escrituras testificam. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então o problema é que eles olhavam para esse rio como se em vez de Jesus estivesse escrito vida eterna. Mas Jesus não é a vida eterna, Jesus é a vida eterna. Mas não é a Escritura que tem a vida eterna. É diferente. Olha o que João diz no último versículo do penúltimo capítulo do Evangelho de João. Jesus realizou muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Percebe? A vida que nós temos é em Jesus. João no capítulo 1 diz, porque o verbo, a palavra se tornou carne. Não é o verbo, a palavra se tornou livro. Se tornou carne e habitou entre nós e vimos sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ressignificar o nosso olhar, vamos nos encher, vamos mergulhar nesse rio de vida. Amém? Então agora, abriu as Escrituras e ora assim, Espírito Santo, me leva para Jesus. Espírito Santo, não estou entendendo, aí que você ouça nessa hora, é um riachinho. Continua lendo. Esse riachinho vai chegar num outro riozinho. Continua lendo. Por isso que a gente não pode ficar selecionando versículos e montar a nossa vida baseado em trechinhos da Bíblia. Por isso, leia sempre toda ela, leia cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Agora vai aparecer aqui no telão o meu WhatsApp, e é aquele momento de você me mandar perguntas que você tenha sobre algo que eu tenha dito aqui nesta manhã, sobre o texto que nós lemos, ou sobre alguma dúvida que você tenha. Pode apontar o seu celular aqui para a tela, com esse QR Code vai direto para o meu WhatsApp. Mas eu não quero mandar nada. Mas salve o meu contato, quem sabe surge alguma dúvida aí, alguma coisa que você queira dizer nos próximos dias, para você passar por uma situação mais difícil, pedir uma oração, tá? Nesse cartão, que também tem à sua frente, nesse modelo aqui, tem algumas decisões que o Espírito Santo convida a tomar quando alguém entende que tudo é sobre Jesus. E se nesta manhã, pela primeira vez, você está entendendo que a vida está em Jesus, olha só, vamos pegar o contudo. Você é uma boa pessoa, você quer melhorar, você está aqui na igreja, contudo, você ainda não foi até Jesus para ter vida. Como é que eu sei quando eu vou para Jesus para ter vida? Quando você diz, eis-me aqui, está aqui a minha vida, estou nas tuas mãos. Se hoje você quer se colocar nas mãos de Jesus para sempre, quer confiar no Senhor Jesus, está crendo em Jesus de um jeito que você nunca creu antes, marca nesse cartão, convidei Jesus para fazer parte da minha vida. Se você quer se juntar à nossa jornada já sendo batizado e ser membro da nossa comunidade, marca aí, quero ser membro da comunhão. Tem outras coisas que você pode marcar ou fazer um pedido de oração para o meu WhatsApp ou
ali embaixo do cartão. Enquanto essa música é cantada, faça isso. Me envie um WhatsApp ou preencha o cartão. Pode só pegar o cartão também por curiosidade, para dar uma olhada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Às vezes, algo que me é apresentado aqui pode me dar a oportunidade de explicar melhor algo que eu falei meio corrido. E é o caso desta mensagem aqui. Somos justos ou somos ímpios? Não entendi o que você comentou no culto. Nós somos os ímpios nos Salmos. Porque Jesus morreu na cruz por nós, certo? Se nós fôssemos os justos nos Salmos, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Mas como Jesus Cristo morreu por nós na cruz, o seu sangue nos justificou. Então nós fomos justificados. Nós não fomos tornados justos pelos nossos atos, mas pelos atos de Cristo na cruz. Então é porque existiam os ímpios e nós fazendo parte disso, que Jesus Cristo, o único justo, o único sem pecado, morreu no nosso lugar na cruz, certo? Então somos os ímpios que eram carecedores da redenção e agora fomos declarados justos por Cristo na cruz com seu sangue que nos justificou. Que pessoas você recomenda para ouvirmos no YouTube ou algum podcast? Entendo ser difícil de encontrar alguém 100% bom, mas vale a recomendação. Eu recomendo o pastor Carlos McCord, sem restrições. Recomendo o pastor Luciano Subirá, com restrições. Não com restrições em relação a caráter, mas em relação a alguns pontos teológicos que são diferentes, mas não são centrais em relação à fé cristã. Estes são dois que eu me sinto à vontade para recomendar assim mais publicamente. Ok? Compreendo e concordo que a Bíblia é o apontamento perfeito para Jesus. Como conciliar com o entendimento das suas promessas que são para nós, do caráter de Jesus que também é como devemos ser? Vamos começar aqui com o final. Como devemos ser? A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Então, quem é responsável por revelar sua vontade, o seu querer para nós é o Senhor, Ele faz através do Espírito Santo. Mas quem é responsável por nos levar a atender esta vontade
é o Senhor também, porque é Ele quem opera o querer e o realizar. Então isso só vai ser possível se eu estiver permanecendo em Jesus. Não é se eu fizer as coisas cristãs, porque os fariseus, os legalistas, eles faziam coisas que estavam nas Escrituras, mas o coração deles estava distante. Então não se trata do fazer, até porque muitos chegarão no céu e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso. E Jesus vai dizer: não conheço vocês. Então não se trata de fazer as coisas cristãs, mas de ter um relacionamento tão profundo com Jesus, que Jesus age em nós em direção a perdoar, a amar, a se entregar, a ser fiel, a viver em santidade. E a promessa de Deus para nós é Jesus. Porque toda promessa na Bíblia decorre da primeira e grande promessa feita lá em Gênesis, que o descendente que Deus traria através da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E Ele enviou então seu Filho Jesus para vencer a doença que a serpente trouxe, que foi aceita, abraçada pela humanidade em Adão e Eva. Então, essa é a promessa de Deus. Deus não prometeu que você vai ter uma casa melhor, um carro melhor, que você vai ter uma esposa bonita, um marido bonito, ou os filhos mais inteligentes do mundo. Você tem que tomar banho, você tem que se arrumar, investir na educação dos seus filhos, trabalhar, economizar. O que Ele prometeu é coisa que você não poderia fazer, que é salvar a si mesmo. Então esta é a grande promessa, e todas as promessas, elas convergem em Cristo, e Cristo em nós vai viver esta vida tal, que poderemos desfrutar de tudo que Ele é, e de tudo o que Ele tem. Todas as promessas têm a ver com o que Jesus é, e com o que Jesus fez na cruz. A promessa de que seremos salvos, se crermos. A fé que nos leva a crer é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Então tudo que Ele nos dá é para nos levar a esse relacionamento com Jesus, ok? Se não ficou tão claro, continuo me escrevendo aqui, que na sequência, não vou conseguir ler todas aqui, uma expressão de louvor aqui, a Ele a glória. Sobre as mídias, eu na minha ínfima sabedoria acredito que de certa forma ajuda o grande público a se aproximar mais de Deus, porque assim como o cult pode ser algo mundano nos dias de hoje, por que não ser algo sobre Deus? O primeiro pecado que a humanidade cometeu foi uma distorção do que Deus disse. A serpente, o diabo, chegou e disse para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Então ele chega a Eva com Deus na jogada. Não. O que as mídias fazem é trazer não foi isso aqui que Deus disse? Então veja, não precisa parar de assistir. Mas é perigoso. É perigoso. É perigoso. Eu, particularmente, prefiro que as pessoas ouçam sobre Jesus de um discípulo de Jesus do que vendo um filme, uma novela ou qualquer outra coisa aqui. Mas para não ser injusto, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui creu em Jesus porque viu algo numa novela ou num filme? Então esse é o meu posicionamento. Acho que eu vou responder só mais uma aqui, se tiver. Já li a Bíblia várias vezes quando criança, e acredito que por falta de maturidade, conhecer Jesus como rio, somente lemos para dizer eu sei o que está lá. Mas pensei agora como um mapa que a pessoa busca o tesouro, ele lê o mapa e sabe onde está. E se ele perdesse o mapa? Bom, aí a fé bastaria. Fico feliz em aprender por esse prisma. Amém? O mapa é um mapa vivo, palavra de vida, né? Que a gente tem no coração e na mente. E Jesus prometeu que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar o que ele disse. Então, leia as Escrituras e o Espírito Santo se encarrega de lembrar você delas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque Tu és tudo. E nós queremos convergir a nossa vida para Ti. O nosso olhar sobre as Escrituras, o nosso olhar sobre nós mesmos, o nosso olhar sobre o mundo, o nosso olhar sobre as pessoas, o nosso olhar sobre tudo, com a lente de Cristo, com a visão de Cristo. Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, que essa mente se operacionaliza em nós. Obrigado pelas vidas que o Senhor salvou nesta manhã e pela igreja que o Senhor edificou. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém? Meus amados irmãos, obrigado pela paciência. Hoje o culto demorou um pouco mais a encerrar-se, mas tenha uma semana abençoada e abençoadora. Antes de ir embora, se você preencher o cartão, deixa lá naquele balcão e pega no espaço do Café em Comum a sua sobremesa para hoje, que é um investimento em missões, tá bem? Vá em paz, em nome de Jesus. Bênçãos.